Boa noite. Nessa apresentação hoje, né, do trabalho acadêmico, a gente vai trazer os pontos, começando a falar sobre citação e referências, e depois a gente mostra como fazer a formatação do trabalho acadêmico no Word, né? Lá na página da biblioteca, a gente tem alguns modelos, a gente tem alguns materiais que vocês podem usar como subsídio, né, para ir auxiliando nesse momento da escrita ali. Porque às vezes é difícil a questão de formatação. Eu quero agilizar com um título automático, eu quero fazer algumas coisas assim. Então é interessante a gente saber onde pesquisar isso. A gente fala de novo da importância do curso de extensão Super 8, né, do sistema de bibliotecas, que oferece, né, esse mapeamento da pesquisa aqui. Na primeira oficina que a gente teve, usamos os passos de reconhecer, buscar, recuperar e acessar. Então, agora a gente já está na parte do uso. O uso, identificando as informações importantes para a pesquisa, né? Quais são os autores, quais são os trechos que a gente vai utilizar, e também começa a sintetizar e produzir para a organização dos documentos com as informações importantes, referências, né? Todos os documentos que eu pegar da internet, preciso ter a indicação da localização eletrônica, porque a lista de referências ela é um mapa para que outras pessoas tenham acesso àqueles documentos. Então é importante, né, que elas estejam bem estruturadas, também para facilitar a vida do nosso leitor, né? Depois vão estar lá lendo a nossa dissertação, a nossa tese, enfim, e eles podem também ir atrás daquelas informações que a gente utilizou. Aqui a gente traz as normas, né, da BNT que estão atualizadas, que se referem aos trabalhos acadêmicos. Então, a gente vai mostrar aqui, eu vou compartilhar minha tela para mostrar aonde a gente entra no serviço que a URGS assina, que é a coleção ABNT mesmo, para a gente ter acesso às normas. Então, eu vou entrar aqui. Vou colocar como apresentadora. Uma coisa interessante, né, com relação à norma de citação, ela foi atualizada agora há pouco, né, de 17 de julho de 2023. Então, tem algumas modificações aqui, a gente já traz esse material com essas atualizações para que vocês possam seguir. Mas saber onde, né, onde está esse material é bem importante, né? Como a Vivian falou, a gente não tem que decorar nada, a gente só tem que saber onde é que está. Quando que a gente pode pedir ajuda? Vou usar o gerenciador de referências. E mesmo usando o gerenciador de referências, no final do trabalho, é importante que a gente desvincule da formatação dele e faça alguns pequenos ajustes, né? Porque normalmente tem alguns problemas de programação na indicação das referências no gerenciador. Então, ele vai facilitar muito, ele vai organizar toda a tua vida, mas no final, antes de entregar o trabalho, né, para a banca, antes de entregar o trabalho para ser depositado na biblioteca, fazer uma revisão olhando, né, qual é a forma correta ali, tá de acordo, né, eu preenchi todos os campos lá do gerenciador de referências e a minha referência está correta? Então, para isso também eu tenho que saber onde é que onde estão as normas. Aqui, então, na página urgs.br/bibeco, em ferramentas, aqui nesse menu de normas, vai entrar lá no site das bibliotecas URGS e tem esse ícone acesso às normas. E aqui é importante, né, a configuração do proxy no computador. Isso. Ou no navegador, como a gente tinha falado, né? Porque sem essa configuração do proxy, não é possível o acesso para as normas. Aqui está bem esse exemplo, assim, eu estou usando o navegador, o Chrome, que não é o que eu uso configurado com proxy, eu uso o Mozilla,
que é uma boa dica para vocês usarem, né? A gente já falou. E ó, ele entrou assim diferente, ele pede aqui que eu me cadastre, que eu faça um orçamento, né? Sendo que a gente na URGS já tem esse acesso. Então, eu teria que, o que eu teria que fazer? Ir em pesquisa, acesso fora da URGS, e fazer o acesso para usar de casa, né? Então, a gente faz esse acesso, por exemplo, via o Firefox, faz uma configuração ali do navegador para poder entrar nesses recursos pagos da universidade. Tá? Se a gente estiver na rede da URGS, lá na universidade, a gente consegue, ele entra direto, não precisa fazer isso. Mas era só para mostrar, então, para vocês aqui, onde vocês podem encontrar, né, achar as normas e fazer a leitura delas. Tá? Aqui também, vou compartilhar de novo a tela, porque tem o manual da biblioteca e a gente quer mostrar para vocês onde é que fica aqui no nosso site. Aqui na página inicial, então, nós temos o manual de normalização. O que é esse manual? Ele não é nada de diferente das normas da BNT, tá? Ele só faz uma compilação das principais, de todas as normas que são importantes para a apresentação do trabalho acadêmico, incluindo citações, referências, sumário, resumo. Então, é nesse sentido que a gente fez com exemplos das áreas da FCE. Então, aqui no manual é legal que vocês baixem, né? Tenham ele com vocês, porque tem várias questões aqui, né, que são referentes à apresentação, formatação, espaçamento, coisas do trabalho, e também de citações e referências. Tá? Então, aqui a gente passa para a parte de... Primeiro, a gente vai apresentar as citações e as referências, tá? Depois, a gente apresenta ali um pouco das formatações, assim, do trabalho. E também a gente vai trazer um exercício aqui, que são algumas referências que a gente encontra nos atendimentos que a gente faz, com alguns errinhos comuns, assim, né, que a gente sempre vem as mesmas coisas e às vezes a gente só mostrando o exemplo não fica muito claro, mas se a gente pegar ali e começar a mexer nas referências, começa a aparecer, né, a pessoa lembra melhor do que está faltando ali. Então, aqui, né, como regras gerais das citações, né, que, como a Lilian já comentou antes, a importância, né, de a gente fazer as citações de uma forma correta para que a gente não seja acusado de plágio, né, porque isso pode acontecer, então, se eu não fizer corretamente, né, as minhas citações. E o que é o fazer corretamente? É colocar sobrenome e ano, né, dos autores. Então, assim, claro, em alguns casos não é por autor, é por título, é por instituição, mas é sempre dar crédito a quem construiu, a quem elaborou aquela informação, tá? Então, aqui é importante, né, verificar a ortografia dos nomes dos autores e as datas de publicação. Quando a gente está fazendo a citação lá no texto, conferir se está certinho lá na lista de referências. Se estiver usando um gerenciador de referências, isso não vai ser problema, porque automaticamente, quando eu colocar lá a citação, ele já vai transportar para mim as referências certinho, não tem problema. Só que se eu for fazer manual, né, eu tenho que lembrar, então, de tudo que eu colocar lá nas citações tem que estar nas referências e vice-versa, né? Então, não adianta ter assim, eu não tenho quase citações no trabalho e tenho uma lista enorme de referências. Ou então eu citei um monte de gente no trabalho e não coloquei lá nas minhas referências. E a questão das datas com as autorias também, porque às vezes acontece de ter autores assim que a gente está citando e a gente começa a trocar as datas, né? Eu peguei uma citação da data tal, de uma obra tal, daqui a pouco na referência já coloquei outro ano. Então, isso é bem comum assim de acontecer, então é sempre bom fazer essa revisão.
E uma coisa importante também com relação às datas, né, é que a gente tem que citar a data do documento que a gente está utilizando. Então, aquela edição, eu peguei lá um livro do Marques e estou usando a edição de 2023, vou citar 2023, né? Se for importante ressaltar a indicação da edição, a primeira edição de quando aquela obra foi escrita, eu vou fazer isso no texto, eu vou contextualizar ali no meu texto, mas eu não vou indicar o ano de publicação como sendo da primeira edição. Sempre aquele ano que está lá na folha de rosto do livro que eu estou usando, do artigo que eu estou utilizando. Aqui a questão de incluir apenas as citações necessárias para apoiar seu argumento, né, dependendo do trabalho. A gente vai escolher algumas fontes, as fontes mais pertinentes e relevantes para aquele assunto, para aquele aspecto que eu estou trabalhando ali naquele capítulo, e depois escolher, vou trabalhar com aquelas ideias, e depois eu vou fazer ali as citações. Não que exista, assim, tem que ser tantos ou não, né? Mas isso é uma questão, assim, de bom senso. Eu não preciso citar todo mundo que falou aquilo ali, né? Mas eu vou pegar ali alguns autores mais importantes daquela área para desenvolver as minhas ideias, né? Eu vou desenvolver o meu texto a partir das ideias daqueles autores. Cite fontes primárias, quando possível, e cite fontes secundárias com moderação. Isso é, assim, é a questão do APUD. Eu não tive acesso a um documento, né? E só se for muito importante, então eu coloco aquela citação que outra pessoa fez daquele que eu não tive acesso, porque senão eu vou, ou eu não vou colocar, né, enfim, se não é tão importante, ou então eu vou tentar encontrar o original. Isso é porque, assim, as pessoas foram se acostumando a usar esse recurso APUD como se fosse, assim, né, a coisa mais simples. Eu vou lá, vou colocar PUD em tudo porque eu não quero ir atrás do original. Mas a gente tem que cuidar porque nem sempre, porque daqui a pouco assim, a gente está criando um telefone sem fio, porque o primeiro lá que falou nem falou aquilo ali, né? Daí começa tá replicando, cada vez pode estar colocando a sua interpretação e daqui a pouco já não tem mais o sentido, né, que deveria ter. Então, é importante que a gente faça sempre essa conferência no original. Isso, e esse acesso, né, para as fontes primárias ali que a gente pode ter, é aquela questão, né, eu usei uma base de dados e não tive acesso ao documento, só vi a referência, daí eu vou para outra base de dados e tento, às vezes não vai estar na base de dados, eu vou precisar entrar em contato com a biblioteca, eu vou precisar pedir uma comutação bibliográfica, que é quando a gente pede documentos para outras bibliotecas do país, às vezes até no exterior, né, isso tem um custo de pedido para o documento, mas é interessante que a gente faça. Se aquele documento for muito importante, então eu tenho outras formas de ter acesso a esses documentos. E daí somente vou fazer o uso da citação de citação se for algo extremamente necessário e se for realmente, né, pertinente colocar no meu trabalho. Se não, eu tento encontrar outras formas ou então vou escolhendo outras fontes para fazer uso disso. E a questão, né, de citar documentos na lista de referências, tudo que a gente coloca ali são documentos que as pessoas vão ter acesso, né? Seja ele impresso, seja ele eletrônico, o meu leitor ele tem que ter acesso. Agora, eu posso receber algumas informações de maneira informal, né? Eu posso receber por e-mail informações de uma empresa, de uma instituição, né? E não tenho como colocar isso lá na minha lista de referências, mas eu tenho que citar de onde eu tirei aquilo ali, né? Como é que eu cheguei naquelas informações? Então, eu vou colocar tanto no texto, né, ou então em nota de rodapé, essa explicação de onde eu obtive aquela informação, tá? Então, tenho que sempre acreditar isso, mesmo, né, que não tenha acesso. Às vezes, é uma palestra que eu escutei e eu peguei anotações. Mas a gente tem que ter sempre essa indicação. Às vezes isso acontece com figuras, né? Com figuras, com imagens. Peguei uma foto lá no Google, não tem
não tem autor, não tem título, não tem nada. Mas isso ele estava disponível na internet, então nem que eu comece a inserir esses dados, né? Eu não tenho um título, vou colocar entre colchetes a informação do título, vou fazer essa descrição, vou estimar uma data para aquilo ali e vou usar e vou acreditar, né, de alguma forma, essa informação. Só posso dizer, né, que é elaboração própria se eu fui lá e coletei os dados, né, fiz todo o tratamento, fiz as entrevistas, fiz os questionários, fiz, né, o levantamento desses dados, aí elaboração própria. Se não, todas as outras informações que eu obtiver para colocar no meu trabalho, eu preciso dizer de onde eu tirei. Aqui ainda se fala da questão, né, de citar uma parte específica da fonte. O crédito sempre para o autor. Isso é, quando eu estou trabalhando com capítulos de livro... Quando eu estou trabalhando com capítulos de livros, eu preciso fazer a indicação do autor que está falando sobre aquilo ali, porque às vezes a gente tem alguns livros, né, que são organizados por alguém e os capítulos eles têm diferentes autores, então sempre para parte. Eu não vou fazer a citação, a referência lá no meu trabalho da obra no todo, porque isso vai ser parte. Depois a gente vê ali também como isso está colocado. Aqui, frisando, né, a questão de que a gente não usa o E comercial e a gente lê muita coisa com essa informação, né? Isso é um outro estilo de formatação que tem, principalmente a APA usa, né, esse E comercial e a gente vê muitas referências, muitas indicações no nosso texto, né, confundindo isso. Então, é importante a gente ter claro qual é o estilo de formatação que eu estou usando no meu trabalho. É a ABNT, então a ABNT eu nunca vou usar o E. Tenho que prestar atenção, se os autores estão fora do parênteses, eu vou usar a vírgula e vou usar o E. Regrinha de português para escrever, né? Como é que a gente faz uma enumeração ali? Porque o que acontece? Muitas vezes, como dentro do parênteses, eu tenho que colocar as indicações dos autores separados por ponto e vírgula, o pessoal copia ali e coloca tudo com ponto e vírgula também. Então, essas questões, né, de ortografia é importante também que a gente cuide na hora da escrita do trabalho para que ele fique bem claro. Aqui a gente fala de 3 ou mais autores fora. Até 3 autores a gente indica todo mundo, né? Aqui faltou o exemplinho do et al. 4 autores ou mais, o que acontece? A gente vai colocar aquela expressão et al, que quer dizer e outros, né, aqui no texto, e lá na lista de referências, essa é uma mudança da norma agora de 2023, eu tenho que citar o nome de todos os autores. E aqui é importante, né, com relação à ordem de apresentação dos autores. Eu não escolho o autor que eu gosto mais, que eu acho mais importante, ou então que eu conheço mais, né? Eu tenho que citar sempre na ordem que aparece no documento. Então, tem 4 autores, o primeiro que vai estar lá indicado. E daí, ontem a gente estava numa oficina com a graduação e eles disseram, tá, mas e como é que eu sei qual é a ordem? Não está escrito 1, 2, 3. Mas aqui, quem é o primeiro autor que está indicado? É o Santos, porque em algum momento ele vem primeiro na lista, né? Então eu não posso colocar. Então eles perguntaram, mas eu organizo isso em ordem alfabética, o nome dos autores ali, pego a listinha deles e coloco? Não, eu não faço esse tipo de coisa, eu coloco do jeito que tá. Quem tá primeiro indicado é o primeiro autor. E daí, aqui no texto, vai aparecer os 3, ou então vai aparecer o primeiro com a expressão et al. Uma coisa que é importante com relação ao et al é lembrar que a concordância tem que estar no plural, né? Porque são mais autores falando, então eu não posso fazer essa indicação ali. E outra coisa do et al, volta ali, Vivian. O et al é uma expressão latina, né? Então, todas as palavras em outro idioma no meu texto, quando o meu texto está em português, ela tem que estar
em itálico. E o et al, né, aqui a abreviatura é no al, né? A gente vê de tudo que é jeito. A gente vê o et com pontinho aqui, a gente vê o al com ponto, sem ponto, né? Então, é importante que a gente tenha bem claro isso. Et al é uma expressão latina e ela tem que estar sempre em itálico. Eu só não coloquei aqui no exemplo, porque eu não sei nesse quadrinho aqui como é que coloca itálico. Isso, mas depois quando a gente encaminhar ali, ele manda... A gente ajusta. O número apropriado de citação, né, a Viviane já tinha falado, vai depender do objetivo, isso é, eu não preciso citar 20 autores falando sobre o mesmo tópico, né, eu vou selecionar 3, 4 autores, às vezes um autor é suficiente para que eu faça essa afirmação ali no meu trabalho. Vai depender muito do que eu estou falando, vai depender da área, vai depender da quantidade de documentos, né, daqueles critérios que a gente falou lá na outra apresentação de como escolher os autores. Aqui e nessas também, outras coisas a gente já tinha falado um pouquinho, né? Não, assim, que também é importante quando for pegar dados de instituições, de sites, sempre tem que colocar ali os autores, que pode ser as instituições mesmo, os países, né, muitas vezes, e de imagens, tabelas, qualquer coisa que a gente pegar na internet também tem que ter ali a fonte. Citação entre parênteses, então, né? Aqui vem a mudança da norma da ABNT de 2023. Antes, todos os autores dentro do parênteses tinham que ser escritos com letras maiúsculas. Agora não, só as iniciais com letras maiúsculas. E eu vou separando eles, né? Se tiver até 3 autores, eu coloco todo mundo, separados por ponto e vírgula. E se eu tiver... mais de 3, né? Se eu tiver 4 ou mais, o primeiro é tchau. E aqui, a indicação sempre tem que ser grudadinha. Aqui, o nome do autor e o ano de publicação. Eu não posso colocar o nome do autor aqui no início e colocar o ano de publicação lá no final. Esses 2 elementos, eles têm que estar juntos, né? Então, nesse daqui, onde ele está dentro do parênteses, vai ser separado por vírgula. Na citação narrativa, isso vai depender muito do estilo de escrita de vocês, se vocês vão colocar os autores fora do parênteses ou dentro do parênteses. Mas tem que estar sempre todas as informações. Se eu tiver indicação, o autor, o ano e a página, tudo junto. Aqui tem uma indicação que é interessante, né? Não usar parênteses entre parênteses. Isso é bem comum de a gente ver, né? Às vezes tem 2, 3 parênteses dentro. Se eu tiver que fazer essas informações, o que eu vou fazer? Usar um ponto e vírgula aqui num único parênteses. E o nome do autor pode aparecer no final, pode aparecer no meio, pode aparecer lá no início, onde ele faça sentido, mas tem que fazer sentido, né, de uma forma que não fira as normas do português. Esses dias eu estava revisando um trabalho e o aluno estava com a indicação assim, né, com aqui, e toda vez que era o segundo, eu colocava segundo alguém, já colocava entre parênteses aqui, todo com letra maiúscula, porque ainda estava na norma antiga, e depois seguia falando. Então, esse cuidado também a gente tem que ter na construção do texto, tá? Se vou fazer a indicação entre colchetes, eu vou colocar de uma forma que ela não, que ela fique, né, concordando com a questão da escrita no português. Aqui são outras formas, né, também, de fazer, assim como a Lilian está explicando, né? Então, aqui o autor pode ser colocado na frase também. Isso. E aqui nesse último, né, a indicação que eu posso... Ou o ideal é que a gente sempre faça essa indicação aqui, ó. O autor, parênteses, o ano da publicação. Mas em alguns casos, dependendo do estilo de escrita, dá para acontecer nessa forma aqui, ó. Em 2016, vírgula, Kuller observou, tarará. Tá? Então, tem essas possibilidades e vai depender muito da escrita de vocês.
Aqui nós temos a citação. Ai, pode falar, Helena. Tá, aqui a gente tem os tipos de citação, né? Temos 2 tipos de citação. Vai ser a citação direta, que é aquela onde a gente copia exatamente o que o autor disse e vou colocar alguns trechos no meu texto para reafirmar aquilo que eu quero, né? Quero responder alguma coisa assim, muito sucinta, muito clara do que o autor, do que eu quero que o autor confirme ou discorde, enfim. Então eu vou copiar exatamente o que ele disse e vou colocar entre aspas no meu texto. 2 tipos de citação aqui, nesse caso, que é a citação direta curta, onde esse trecho ele não ultrapassa 3 linhas no meu texto aqui, e eu coloco as aspas. Indico supressão de texto se eu comecei a copiar no meio da frase, eu preciso fazer essa indicação. Agora, se eu tivesse aqui começado a copiar no início da frase com letra maiúscula, isso estaria aqui indicado. Aqui eu coloco também, eu posso colocar supressão de texto em qualquer parte da citação. Uma coisa importante que agora a norma fala, né, é que o ponto, ele não encerra a citação, ele encerra o parágrafo. Então, dentro das aspas, não vai ter o ponto final. Esse ponto final, ele vai estar fora. E essa indicação de autor no ano e número de páginas, ela não faz parte da minha contagem aqui para o tamanho da citação, tá? Então, é aspas e aspas, só o texto aqui. A indicação de número de páginas na citação direta, ela é obrigatória, mas tem muitos documentos também que não tem paginação, ou então eu estou tratando de legislação, estou lá num e-book que tem uma outra forma de indicação, eu posso colocar aqui do lado essa indicação, ou então deixar sem número de páginas, né? Mas o ideal é que, se tem o número de páginas, eu tenho que colocar. Ou então, eu estou com a legislação tal, no artigo tal, no parágrafo tal, quero fazer essas informações, coloco ali dentro do parágrafo também, para deixar bem claro. Jorcelino? Citação. Quando você está pegando a citação que não é do livro original. Por exemplo, você está trabalhando com livros acadêmicos, né, de ensino, do qual trouxe uma citação do livro original e você está usando esse livro como sua base. Eu posso citação de citação. Isso foi aquilo que a gente se referiu. Citação de citação. Tu não está com o original. O que tu precisa fazer? Tu precisa ir atrás do original. Né? Tu vai evitar. Mas daí não consegui, e é muito, muito importante aquilo ali. Em último caso, tu vai usar. Vivian, um pouquinho mais para frente, tem a indicação, tem o modelinho do APUD, por favor. Depois, aqui. Neste caso aqui, né? Esses dias a gente estava também num treinamento com o PPG Conte, e a professora Márcia Bianchi, que ela é de metodologia, ela fez uma indicação muito interessante com relação à APUD, né, das diferentes formas. Quando que eu vou evitar, né, a indicação do uso do APUD? Quando eu estou com citação direta, né, eu estou referenciando uma citação indireta lá do autor original, que é este caso aqui. Por quê? Como é que eu sei que isso daqui é uma citação indireta? Porque ele não tem número de páginas, né? Então, aqui, não tenho certeza se isso daqui foi realmente o que o autor disse. Não é não deveria estar usando. Uhum. O outro caso, tem... nenhum dos dois tem a indicação de página. É temerário eu usar uma citação deste jeito, porque eu não sei se aquilo está realmente colocado. Mas, se o autor traz aqui o número de páginas
indicado nesse documento aqui, e eu também coloco aqui o número de páginas, o que eu estou afirmando? Que eu copiei tal qual estava e o autor também copiou tal qual estava. Mas isso é eu dizendo, né? Então, quem for ler o teu trabalho e for decidir se usa ou não, então por isso que é temerário, porque pode ser uma interpretação, pode ser que não estava bem assim. Tá. Então, a gente evita. Citação de texto em outro idioma. A gente também vai falar isso. Tá. Vamos voltar ali só naquelas primeiras e a gente tem ali a indicação também da citação. Tá? William, volta aqui, por favor. Só vamos continuar essa sequência aqui, que daí a gente já fala sobre a tradução. Tá, tô voltando aqui. Na citação longa, tá. A gente estava nessa aqui, que era a curta. Essa daqui é a curta, daí a gente tem a longa. Longa com mais de 3 linhas, então eu vou fazer um recuo de 4 centímetros, eu tenho fonte num tamanho menor, né, fonte tamanho 10, aqui eu não uso aspas, e tenho esse recuo de 4 centímetros que já é o destaque. Então, nesse tipo de citação, não vai aspas só naquelas curtinhas ali que vai no texto, né, 1, 2 linhas, coloquei dentro do texto ali bem pontual. Copiei um trecho maior, não tem aspas, fonte menor, recuo de 4 centímetros. Uma coisa que a gente sempre chama atenção é os espaçamentos do trabalho acadêmico, né? Todos esses espaçamentos entre o texto e a citação, ele é fonte 12, espaçamento 1,5, porque todo o meu trabalho ele vai ter fonte 12, espaçamento entre linhas 1,5, né? E nas exceções é que ele vai ter um tamanho menor. Pode passar, Vivian, por favor. Aqui, outro tipo de citação, então, é a citação indireta, que é quando eu estou trabalhando a ideia do autor. Na citação direta, eu copio, né? Copio e colo o que o autor disse. Na citação indireta, eu estou fazendo uma interpretação, né, das ideias do autor. Então, aqui não é necessário o uso de aspas, nem indicar o número de páginas, porque eu estou fazendo toda uma construção em cima de alguma ideia específica do autor. E às vezes aqui nesse exemplo a gente coloca a indicação, né, de uma única obra, mas eu poderia ter várias obras aqui falando sobre o mesmo assunto, poderia ter 2 ou 3 obras falando sobre o mesmo assunto, e daí eu faço a indicação dos autores separados, as obras separadas por ponto e vírgula aqui, todas elas dentro do parênteses. Próxima. Citação de citação, então, a gente já falou, a gente vai evitar, mas se tiver que usar, então, naquele caso, né, preferencialmente, citação com indicação de página, onde o autor diz exatamente da página que tirou, e eu também digo exatamente a página que eu tirei aquilo ali. E o que tem que ter aqui? O autor que eu li, ele vai para a lista de referências. Então, o Diegues Arruda, o Diegues Arruda, ele vai lá para a lista de referência. Olha só, isso daqui também é uma coisa que está errada nessa indicação aqui, ou não. Esse é um exemplo que eu peguei, talvez é interessante para a gente saber quais são os furos nessa referência aqui. Ó, esse daqui, qual é o autor que eu vou citar aqui? Eu vou colocar em nota de rodapé aquele autor que eu não tive acesso. Isso é, vou colocar aqui o autor, né, o Gomes Pompa e o Caos. Em nota de rodapé, vou copiar exatamente como o autor colocou lá no coisa e vou colocar aqui. E daí, o que ele me diz aqui nessa citação de citação? Ele está dizendo que estes autores aqui, o Gomes e o Pompa, o Caos, em 92, eles foram citados neste livro aqui do Diegues e do Arruda, que é de 2001,
tá? Então, e aqui na minha lista, aqui na referência que eu copiei lá do autor, o que ele está dizendo? Que esses autores aqui, eles também tinham escrito um livro em 92 e ele está contido nessa informação aqui. Ah, então, mas nesse caso ele só está sendo um capítulo de outro livro do Diegues. Ele é um capítulo, né, de outro livro, né? Mas se eu tenho isso, por que mas eu que a gente já assustou, parecia que ele estava no mesmo livro e estavam fazendo, em vez de capítulo, a PUD, né? Isso. Então, isso também eu preciso conferir. Por isso que é importante a gente pegar o original. Será que eles não estavam com o original mesmo e isso não é um capítulo de livro ao invés de ser uma PUD? Pode ser, pode ser. Né? Então, são cuidados que a gente vai ter. Qual é o problema de eu copiar exatamente o que o autor colocou? Eu não tenho certeza se isso é ou não. É porque eu não li o livro original. Viu qual é o problema do APUD? É bom que até no exemplo é um problema. Na minha monografia eu tive o problema, eu tive que pedir um interbibliotecário, porque meu livro original só tinha uma cópia no Brasil, estava na PUC aqui em Curitiba, e na época eu estudava em Londrina, e aí a minha biblioteca pediu o original, e aí a PUC emprestou, obviamente que daí eu tive que tirar uma cópia, porque não ia dar tempo de ler o livro inteiro, para poder fazer, porque foi uma exigência da minha orientadora, falou, você tem que ir atrás do original, porque não dá para escrever baseada só nos livros que foram escritos a respeito. Que estavam sobre o assunto, certo? Porque eram livros de ministrar aula, né? Então eu tive que correr atrás. Então realmente o problema é que alguns originais a gente não vai conseguir ter acesso porque a gente tem só traduções, né? E essa questão que tu traz de dizer, olha, o original só tinha no Brasil lá. Quem é autor? Porque o que a gente espera que o pessoal da banca seja? Especialistas naquele assunto que tá. E os especialistas sabem que aquele documento ali só tem lá. Ou tu fez a comutação bibliográfica, que foi isso que tu fez, né, de pedir a cópia ali do documento para poder ter acesso, ou tu tá inventando aquela referência ali, tu tá plagiando. Então, isso é o cuidado que a gente tem que ter nessas indicações. Porque quem é especialista na área sabe que aquela publicação só tem aquela lá. Né? E daí eles te perguntam, como é que tu chegou nesse documento aqui? Se tu não tem essa explicação da comutação bibliográfica, já sabe que tu está plagiando, porque tu ainda está fazendo o quê? Tu está colocando de uma forma ali que tu teve acesso e tu não teve acesso a coisa nenhuma. Então, é bom esses exemplos, porque é bem por aí. Por que os professores dizem para não usar? Para não cair nessa questão aí. Então, todas as referências que a gente tem são mapinhas para a gente chegar no original, para a gente confirmar se é aquilo ali mesmo, né? Se não, o ideal é não usar. A não ser em casos muito, né, que realmente não se tenha, mas como ele não falou, daí as pessoas, os especialistas vão saber e tu vai dizer, não, é que nesse caso eu tô pegando a citação do fulano. Mas daí tu vai fazer certinho, né? Fazer certinho, ó, esse aqui citou o que, o outro disse tal coisa, então tá te embasando. É que virou uma coisa muito comum, qualquer coisa, eu prefiro falar o que o fulano falou do outro do que dizer o que originalmente, né, a pessoa falou, então é mais para ter esse cuidado, né? Mas proibido não é. Mas é que tendo esses cuidados e podendo se defender na banca, tá tudo certo, né? Aqui é outro exemplo, né, do APUD. Isso. Citação em texto de língua estrangeira. O que a gente tem que ter no nosso texto quando usar obras em outro idioma? A gente tem que ter a tradução do documento, né? Então, eu posso fazer uma tradução literal e já colocado aqui a indicação, né? Tradução própria no meu texto. E em nota de rodapé, neste caso, é opcional. Eu posso colocar a indicação do idioma, né, eu posso colocar só no original estava em inglês, posso transcrever o trecho que eu tenho, ou não preciso colocar nada, mas tenho que fazer essa indicação aqui, ó. Copiei, né,
fiz uma tradução literal ali e coloquei tradução própria. Essa é uma forma. Outra forma é, se eu copiar o trecho em outro idioma e inserir no texto, obrigatoriamente eu tenho que ter a tradução em nota de rodapé. Eu não posso simplesmente não colocar informação nenhuma. Então, se eu já faço a tradução direto no texto, eu posso ou não colocar em nota de rodapé o trecho original, posso indicar, né, qual é o idioma ou não. Só faço essa indicação de que é tradução própria. Por quê? Porque na lista de referências, fazendo a indicação do autor, do ano, do número de páginas, a pessoa que tiver interesse, ela vai lá e naquela página tal, ela vai ver que o documento, né, tem o trechinho lá que eu coloquei e daí traduzi. Né? E junto vem a minha interpretação ali. Tá? Então, essas são as duas formas que a gente coloca. Mas a tradução do texto sempre tem que ter no trabalho. Aqui outras formas, né, de citação indireta. Quando eu trabalho com um mesmo autor e tenho diferentes obras dele, eu vou fazer essa indicação, né, uma única vez. Eu coloco o nome do autor ali e vou separando as obras por vírgula. Então, eu tenho três obras diferentes, né, do mesmo autor aqui. Neste caso aqui também, ó, a gente tem 3 autores, 3 obras diferentes, vou colocar em ordem crescente aqui a indicação. Aqui todos eles é a mesma coisa, todos estão falando sobre o mesmo assunto, estou usando essas obras aqui para colocar. Outra forma seria, Vivian, por favor, o outro. É quando eu tenho citação indireta também, eu estou trabalhando a ideia de vários autores, né, falando sobre o mesmo tema, e daí eu vou agrupar eles dentro do parênteses ali. Então, vou fazer essa indicação em ordem alfabética de autor, né, se eu tenho diferentes obras, as obras elas são separadas por ponto e vírgula. Então, autores separados por ponto e vírgula, obras separadas por ponto e vírgula. Por quê? Porque isso aqui são autores diferentes. Quando eu tenho um único autor e diferentes obras, eu só separo elas por ano. Por ano, não por vírgula. Que era o caso daquele ali anterior, né? Do anterior. Esse aqui era vírgula, esse aqui ponto e vírgula. Outros casos, então, eu posso ter mais de um documento do mesmo autor e do mesmo ano. Isso daqui é muito comum para a questão de legislação, para a questão de publicações, né, de instituições. Então, tenho várias publicações aqui, faço essa indicação. Tem que ser o mesmo autor e no mesmo ano. Vou fazer o quê? Vou indicar o A, o B, lá na minha lista de referências, na indicação do ano de publicação, também vou colocar essas letras aqui para chamada. Quando tem coincidência de sobrenomes e mesma data, né? 2014 e 2014, é o Silva e o Silva, e esse daqui é diferente daquele exemplo que a gente tinha lá numa das citações, que era, numa mesma obra, a gente tinha o Silva, ponto e vírgula, Silva. O que era aquilo lá? 2 autores chamados Silva escrevendo juntos numa mesma obra. Neste caso aqui, a gente tem 2 autores que são Silva escrevendo obras diferentes publicadas no mesmo ano. Então, neste caso aqui, eu preciso indicar se o prenome deles for diferente, vou colocar lá na minha lista, no meu texto, a inicial do nome dele, né? Para fazer essa diferenciação. Então, o certo é sempre colocar, eu só coloco Silva, vírgula 2014, mas daí aqui eu tenho o B e eu tenho o C. Nesse caso, lá na minha chamadinha, eu tenho que ter essa diferenciação. E se, além de publicarem, eles terem o mesmo sobrenome, eles
publicarem no mesmo ano, eles começam com a mesma inicial. Então, neste caso, eu coloco o nome por extenso aqui. Somente nesse caso, né? Outros autores que não acontece esse tipo de coisa, eu não preciso colocar. Ah, mas e se fosse o Silva 2012 e o Silva 2011 aqui? A Beatriz Silva, que escreveu em 2011, e o Breno Silva escreveu em 2012. Então, é Silva 2011, Silva 2012. Nesse caso aqui, não teria necessidade de colocar os nomes por extenso. E daí a gente chega na lista de referências, né? Todos os textos que estão citados lá, todos os autores que estão citados no texto, eles têm que estar na lista de referência. E somente estarão aqui na lista de referências aqueles autores que foram citados. Então, sempre tem que ter esse cuidado, né, de fazer essa correlação ali. Ah, o autor está lá no texto, está na lista de referências. Ah, mas eu li 50 artigos sobre isso daqui, mas usei só 15. Só aqueles 15 é que vai para a tua lista de referências, né? Tudo aquilo que tu não está citando diretamente ali a ideia. E esse diretamente na questão de citação indireta ou direta. Se não aparecer no texto, ele não vai entrar. Por mais que a gente veja muito mais publicações do que aquilo que a gente realmente está citando. E daí sempre aquele cuidado, né? Eu li muito mais, mas se eu pegar alguma ideia de um autor qualquer daqueles ali que eu li, eu tenho que citar ele no meu texto, né? Questão de plágio, para que eu dê o crédito adequado a quem tem aquela informação ali. Tá? Essa lista de referências, ela é uma lista única, em ordem alfabética, né? E ordem alfabética de entrada de título, de autor ou de título, porque tem algumas publicações que não tem o autor, né? Que não tem ninguém assinando. Às vezes, uma revista, né? Onde ela é o veículo, né? Que está... onde está publicado aquele documento, mas ela não é o autor, ou então não tem uma equipe por trás daquilo ali. Nesse caso, a gente faz só a indicação do título, e essa entrada do título, ela vai ser tanto no texto, quanto lá na minha lista de referências, né? Quando eu estou colocando os autores ali, os títulos, né, para todas as minhas obras, no meu título, eu somente vou colocar as iniciais e os nomes próprios com letra maiúscula, tá? O destaque vai ser só no título, o título só vai até os 2 pontos, né? Outras informações, subtítulo, não tem destaque, e esse destaque, ele é único para toda a minha lista. Então, eu escolhi que o destaque vai ser negrito na minha lista de referências. Eu vou colocar somente o negrito. Lembrando que todas as palavras em outro idioma, né, elas têm que estar em itálico no meu texto. Se eu estou citando, né, por extenso, o título de uma publicação lá no meu texto, ela também vai estar em itálico. Aqui na lista de referências, não. Aqui na lista de referências, mesmo que seja um documento em outro idioma, ele vai estar com a fonte normal. O único destaque vai ser o negrito que eu escolhi para fazer de destaque em todos os meus títulos. Ou então, eu estou usando itálico aqui. Vou fazer o itálico somente na obra no todo, né, no título da obra do todo. Aqui a gente fala do manual de normalização, então, para os exemplos, né, do manual de normalização, a Vivian já tinha falado, é de acordo com os documentos mais usados na área. Talvez vocês não encontrem da cultura, economia da cultura, que é muito mais o que vocês fazem no agora, né? Porque o nosso manual, ele já é de algum tempo. Então, na próxima... Vamos atualizar e vamos colocar. A gente vai atualizar e vamos colocar algumas coisas de economia criativa também ali como exemplo. Porque a ideia era que os alunos reconhecessem as suas necessidades ali. Até podem mandar exemplos depois para nós, por e-mail da biblioteca,
de coisas mais difíceis, assim, sabe? Para a gente poder utilizar. Questões com relação à indicação de edição. Então, como a gente falou, né, sempre tem que colocar na referência aquela edição que eu estou usando. Eu estou usando a 29ª edição lá da Formação Econômica do Brasil, do Furtado. Né? Por mais que ele não tenha nenhuma modificação nesta edição para a primeira, se a editora colocou na capa, na folha de rosto, que ela é a 29ª, na minha referência eu vou colocar ali a 29ª, não vou citar ela como primeira, porque vai estar relacionado ao ano de publicação. A gente nunca cita primeira edição, tá? A indicação de edição começa a aparecer a partir da segunda. Toda obra que não tem edição é a primeira. E essa indicação ela tem que ser no idioma do documento, então a abreviatura ali conforme o idioma. Se está em português, só o 2, o pontinho aqui, e o ED com letra minúscula, se for em inglês com as letrinhas, que é característico dessa indicação de ordem, né? Ou então, é em francês, vou ter que ir lá dar uma olhadinha em como é em francês, como é que é em espanhol, para fazer a abreviatura de acordo. Indicações, né, de editor local e editor, né? A gente, na BNT, sempre tem a indicação de que, para um livro, como é que eu faço a referência do livro? Tem que colocar o autor, e todas as informações são separadas por ponto, esses campos. Então, eu tenho autor, ponto. Eu tenho o título do trabalho, ponto. Eu tenho as informações de edição, ponto. E daí eu tenho a indicação da imprenta, né, local de publicação, que ela tem que estar ali, cidade, 2 pontos, editora, vírgula, ano. Às vezes eu não encontro isso na publicação, então eu posso usar as expressões sine loco, que é sem local, ou então sem nome, né, para a editora, que é sem nome. Não está errado, mas fica feio, parece um desleixo, né, que eu não tive tempo de completar as informações ali, e a gente normalmente não pega os documentos na hora que está escrevendo ali, a gente faz uma seleção antes, então, aquela questão, estou usando o gerenciador de referências, vou lá conferir os dados, né, posso buscar em bases de biblioteca, né, catálogo de biblioteca para completar as minhas informações, local de publicação em revista é obrigatório, posso colocar o local, posso colocar o país, portal do ISSN para fazer essa busca. Então, eu posso completar essas informações. Aqui a gente coloca 2 links que são bem interessantes para completar essas informações. O primeiro é o catálogo lá da Biblioteca do Congresso Americano, que é uma biblioteca depositária. Então, para obras estrangeiras, a gente busca o nome lá e tem essas informações, né? Qual foi a cidade, qual foi a editora que está, e eu consigo completar essas informações. Para revistas, cidade ou país é um item obrigatório, e normalmente a gente não vê essas informações nas referências, e é uma dificuldade para encontrar essas informações, né? Então, nas revistas brasileiras, eles usam o SER, que é um gerenciador, né, das publicações. Ele tem uma forma mais amigável e normalmente tem a indicação lá para contato de onde está publicado, consigo ver qual é a cidade. Nas estrangeiras, às vezes a gente busca por tudo e não encontra de jeito nenhum essa informação. Então, o que a gente usa para localizar o país de publicação? Lá no portal do ISSN, a gente vai colocar aquele código do ISSN, que é o RG dos periódicos, né? Assim como o ISBN é o RG do livro, o ISSN é único para cada periódico. Então, pego o nome da revista ou pego o número do ISSN, vou nesse portal e ele vai me dar o país de publicação, ele vai me dar o editor. Então, tenho essas informações, posso completar, minha lista de referências está mais completa. Né, vai facilitar bastante também para quem for usar o meu trabalho como meio para chegar nessas publicações.
tudo isso que eu encontro, né, que não está na publicação, eu coloco entre colchetes. Eu posso, assim como a gente falou lá da questão do supressão de texto. Foi parte do texto que eu retirei, não achei interessante colocar ali, fui fazendo aqueles recortes, então, entre colchetes. Data é um elemento obrigatório, eu tenho que sempre ter isso, não posso usar uma publicação sem indicação de ano, né? Não posso colocar aquela ND, SD, nada disso. Então, eu tenho que ter certeza de qual é aquele ano de publicação ou não, né? Eu posso ter dúvida, então posso usar aqui, ó. Eu tenho a indicação de um ano ou outro entre colchetes, e daí isso lá no texto ele também vai estar indicado isso, né? Então eu tenho o autor lá, vírgula, o colchete, ou um ou outro, lá na minha lista de referências, no local ali onde vai a data, também vai estar entre colchetes ou um ou outro. Então, ou um ou outro ano, uma data provável, pode ser que seja essa aqui, data certa, mas não está indicada no documento. Eu peguei uma terceira edição de um livro, né, e não tinha a folha de rosto. Então, depois tinha a informação ali, aquela... Quando faz ali a dedicatória, a tal edição, tarará. E daí eu vi que era a terceira edição. Fui lá no catálogo da Biblioteca do Congresso e vi que aquela data ali era 2019. Então, é a data certa, mas ela não estava no documento, entre colchetes ali. E é muitas vezes isso que a gente usa como a data nos sites, né, que não tem essa informação, a gente usa a data de acesso. Ou às vezes tem o copyright apenas ali. Então tem que fazer essas indicações. Outras coisas possíveis, né? Mas isso daqui sempre levando em consideração qual é a minha área, qual é a questão de atualidade da área, né? Para década certa, década provável, século certo, século provável. Isso daqui provavelmente em estudos históricos comparativos, isso é aceitável, né? Talvez num trabalho mais recente, mais atual, e não é bem isso que a gente vai colocar. Então, vai usar esses aqui. Questão de data certa, data provável, um ou outro. Aqui a gente tem exemplos, né, de quais são os principais elementos que tem que estar no documento, né? Dependendo do tipo de documento, eu vou fazer a minha referência ali. O que a gente sempre ressalta nessas questões aqui? Não preciso decorar o tipo de documento. Aliás, não preciso decorar a forma que a referência é feita, mas eu preciso saber identificar o tipo de documento que eu estou utilizando. Eu tenho que saber o que é um livro, eu tenho que saber o que é um work paper, eu tenho que saber o que é um artigo, eu tenho que saber, né, diferenciar um trabalho de evento, uma tese, uma dissertação, porque cada um tem uma forma de apresentação. Toda vez que eu pego um documento eletrônico, né, isso é, recebi um PDF lá do meu orientador, né, veio por e-mail, eu fui para a internet, cheguei na base de dados e recuperei aquele documento, indicar a localização eletrônica. Então, aqui eu tenho que ter essa indicação de localização eletrônica. Peguei o livro na biblioteca, comprei o livro na livraria, esse daqui é impresso, não vou colocar a localização eletrônica. Mas eu recebi o PDF do meu orientador lá, eu imprimi, passei o semestre todo fazendo as anotações, documento eletrônico, né? Então, a gente tem que ter bem claro. E aí as informações que vão, né? Sempre o autor, então eu tenho o autor, tenho o campo de título, tenho os dados de imprenta aqui, de publicação. Então, destaque sempre somente no título, iniciais maiúsculas ou nomes próprios, né, com letra maiúscula. Aqui a diferença para esse livro e-mail eletrônico, ele tem indicação de série, e esse daqui é o modelinho que a gente vai usar também para work papers, para textos de discussão, para aqueles relatórios lá do Banco Mundial, que eles têm uma coleção
por trás. Então, sempre com essa indicação. Ó, aqui, segunda edição, que é o que a gente faz. Documento em outro idioma, só o título, né, com o destaque. Então, aqui não tenho itálico nesse título aqui, que está em outro idioma. Vivian, tu quer fazer o exercício? E daí, ser, eu já separei aqui o material. Eu acho que a gente só passa correndo agora sem explicar os outros modelinhos, porque isso daqui é o material que vai para vocês, né? Tá. Então, é para saber qual é o tipo de documento e como tem. Livro, autor, entidade. Como é que eu faço a indicação? Aqui. Capítulo de livro, que a gente já falou, que é a questão da parte, né? Sempre o destaque pro autor do capítulo. Então, e eu não posso começar aqui a minha referência, colocar só a obra no todo, se eu tenho um organizador. Se eu tenho um organizador, eu sempre vou colocar ele aqui inserido nessa referência do capítulo de livro. O próximo. O work paper, então, ele tem o mesmo formato do livro, e com a indicação, né, da série aqui. Então, tanto um quanto o outro aqui, com a indicação de número, onde ele está disponível ou não. Artigo de periódico, destaque sempre na obra no todo. Então, qual é a obra no todo? A revista. Aqui, a revista, a indicação da cidade ou do país, se for o caso, né, de publicações estrangeiras, e sempre tem que ter a indicação volume, número, página, ano aqui, e posso ter a indicação de data ou não, chamando atenção para que esse mesmo. Sempre com letra minúscula, abreviado aqui no singular, e a gente vai colocando essas informações. Aqui o et al. Por favor. Então, o et al, como é que aparece no texto? No texto ele vai aparecer com itálico, abreviado aqui. Na lista de referências, vai aparecer todos os autores aqui colocado. Uma coisa que é importante com relação à indicação dos autores na minha lista, a questão de padronização. Se eu coloco na minha lista de referência os autores com o nome por extenso, todos os autores têm que estar com o nome por extenso, ou então eu posso colocar eles abreviados. Todos os autores estarão abreviados. Eu não posso, ora fazer de um jeito, ora fazer de outro. Né? Com relação às siglas, né? Não na questão das referências, mas siglas para entidades. Quando aparece a primeira vez no texto, tem que estar todo por extenso e a gente coloca entre parênteses a sigla e depois segue usando só a sigla. Para indicação de autor com a sigla, né, que tenha uma sigla, eu posso colocar somente a sigla, que é aquele caso ali do IBGE, não preciso colocar ele por extenso. Mas é interessante que a primeira vez que eu fale da instituição, porque normalmente a gente está contextualizando que o instituto, né, que faz aquela coleta ali. Então, que eu coloque o instituto, que eu coloque o conselho, que eu coloque, né, a instituição por extenso, entre parênteses, a sigla, e depois sigo fazendo a indicação de autor somente com a sigla. E essa indicação de autor, lembrando que ela tem que estar sempre grudadinha no ano de publicação, né? Não é colocar o nome da instituição ou colocar o nome do autor e lá separado, lá no final da frase, colocar o ano ou o número de páginas. Isso eu não posso fazer. Tem que estar sempre junto. Trabalho apresentado em evento, aqui a gente chama atenção só para a questão de que o evento é o autor, então ele tem um in aqui, todo ele maiúsculo, a obra no todo são os anais, né, ou então os proceedings, e tem o destaque aqui na publicação. Próximo. Periódico, neste daqui, esse periódico aqui, ele é diferente daquele outro que a gente tinha visto. Aquele lá é o quê? É o periódico científico, é resultado de pesquisa. Neste daqui
é o diário normal, né? É o jornal aqui que pode estar falando sobre pesquisa, mas que normalmente vai estar trazendo notícias da atualidade, onde eu vou, né, contextualizar o meu tema. Então, neste caso aqui, se tem alguém assinando a reportagem, eu vou colocar o nome dos autores. Eu não posso fazer lá no meu texto a indicação de que o New York Times 2014 é o autor desta informação. Eu posso falar que isso foi publicado no New York Times, mas chama a autoria, nome dos autores aqui. Ou então, não tem ninguém assinando aquela reportagem, o Estadão é veículo, né? Coloco as informações e entrada aqui pelo título. E lá no texto, como é que fica? Representantes com indicação de supressão de texto entre colchetes aqui e a data de publicação. Teses e dissertações, então, a gente tem um formatinho aqui para colocar. Tem o autor com o título, com a primeira data é a data de capa, que é a data de entrega, e depois os dados da natureza do trabalho. Dissertação, em que? Né? Mestrado em economia. Tracinho aqui, faculdade, universidade, cidade, ano de aprovação. Então, todas essas informações aqui por extenso. Se eu tenho um documento que está disponível na internet, vou fazer as mesmas informações. E aqui a gente chama atenção para que vocês usem este link aqui, ó, que tem o handle, que isso é o DOI, que é o indicador permanente. Indicador permanente, né, da publicação, que garante a questão de preservação da informação. Né? O que é isso? Me diz que hoje esse documento que está disponível, provavelmente num repositório institucional, ele vai estar disponível daqui a 10, daqui a 20 anos, porque essa é a indicação. A mesma coisa com o DOI dos periódicos. Né? É interessante que quando a gente for usar o link, a gente busque essas informações aqui, e não aqueles links imensos, né, temporários lá, que hoje pode estar disponível e amanhã não. Legislação, né, normalmente a gente tira tudo do lado do site do Planalto direto, e daí o que faz? Entrada sempre pela jurisdição, destaque no número da lei, indicação de ementa, cidade, ano de publicação, e daí aqui, ó, este primeiro, 1998, é título. Este daqui tem que estar no local antes do disponível em, indicando o ano de publicação. E esse daqui é o mais usado. Este daqui, com a indicação do Diário Oficial da União, eu só vou usar se esse meu link aqui, ó, indicar que eu fui lá no site, né, na base de dados da imprensa nacional. Se eu fizer este link aqui, é essa forma aqui de apresentação. Com relação às entrevistas, né, aqui tem os modelinhos de como fazer, o que a gente chama a atenção? Se a entrevista foi feita por vocês, ela não vai estar na lista de referências, ela vai ser parte do trabalho ali, então lá na metodologia, na introdução, enfim, vocês vão indicar que as entrevistas foram realizadas, tá? Senão, segue a publicação. Página da internet, né, que é bem atual agora de a gente usar. Muitas vezes a gente não encontra quem está assinando, e daí, se não tiver ninguém assinando, entrada pelo título, como tem o outro exemplo lá. Aqui, Rede Brasil Atual, então não tem todas as informações de periódico, coloco ali direto a indicação do dia, mês e ano. Ou então, o documento que está disponível no YouTube, é importante que a gente coloque a extensão do documento. Vivian, acho que agora a gente entra na página da biblioteca para mostrar onde é que tem os modelinhos, né? E daí,
com relação, neste material aqui, ele tem todas as indicações já, dependendo do tipo de documento que vocês vão usar, a gente tem o exemplos de monografia, a gente tem exemplo de artigo de periódico, né? No outro dia, o Jorcelino me falou que a forma de apresentação no trabalho dele vai ser outro, né? Vai ser tipo um plano de negócio. Então, que a gente ainda vai construir este modelinho. Mas o que é interessante saber? Né, com relação à formatação do documento, né? Quais são as margens? Isso provavelmente, independente se for uma monografia, se for um plano de negócio, ou se for um artigo, as margens, né, vão seguir alguns padrões ali. Então, aqui na página da biblioteca, em ferramentas, modelos, a gente tem já alguns modelinhos que vocês podem utilizar. Então, aqui pelo curso, né? Por enquanto, a gente só tem artigo e monografia. Vocês vão fazer o quê? Vão fazer o plano. O Jorcelino vai fazer um plano de negócio. Renata, tu vai fazer o quê? Já sabe? O meu, desculpa, é um trabalho aplicado. Então, trabalho aplicado, mas a forma de apresentação ele vai ser muito parecido com um plano de negócios, né? Legal. Então, é nesse sentido. É um trabalho aplicado, mas essa questão de apresentação. Que a gente pode ver pela monografia, algumas coisas vão seguir questão de espaçamento entre linhas, isso sim, e estilos ali. E depois a gente pode abrir um outro modelo com as partes, né? Quais são as partes do trabalho que vai ser indicado. Então, nesse modelinho aqui, a gente traz a forma de apresentação, quais são as páginas, né, que são essenciais no trabalho acadêmico, quais são as obrigatórias que vão ter. Por um trabalho aplicado, se ele seguir o formato de monografia, então ele vai ter essas páginas. Agora, ele pode ser um trabalho aplicado também, que tu faça no formato de artigo. Aí ele vai ter uma outra apresentação. Então, vai depender muito da questão, né, do formato. Vai ser monografia, vai ser artigo. Porque dentro da questão da monografia, o que tem de inserção são as partes que são obrigatórias. Porque o que é obrigatório, tirando as partes pré-textuais aqui? Né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução do trabalho, né, num trabalho aplicado, ele vai ter essas informações, vai ter algumas informações que vão ter que estar contidas ali. Na parte do desenvolvimento, os capítulos é que vão indicar o que vai ser, o que vai ter, né, no trabalho, mas vai ter que, não sei se nesse tipo de trabalho vai ter uma conclusão, vai ter as referências, então a gente vai ver quais os elementos e a forma de apresentação ele está aqui. O interessante aqui é que pode usar os estilos que já estão, né, pré-configurados, questão de margens, e ir adaptando o que pode ser utilizado no trabalho. Dúvidas aqui? É que quando for escrever é que chegam realmente essas questões, né? O que a gente reforça bastante a questão aqui nesses treinamentos? É que a gente pode auxiliar vocês, né? Depois na montagem desses arquivos, nessas indicações, né? Então, o contato ele é feito por e-mail, acho que é a última página, Vivian, dos nossos contatos. Né, com o e-mail, né, tanto o geral quanto da referência, a página, né, no Instagram, nossas redes sociais, o YouTube, onde tem, né, diferentes materiais, tem essas apresentações, tem alguns outros treinamentos também que vocês podem ter acesso.
hoje, né, é isso que a gente traz aqui, e sempre reforçando, né, que a gente está à disposição para auxiliar vocês. Legal, tem bastante coisa. Tem bastante coisa, né? Mas o interessante é, conseguiu fazer toda aquela imersão lá, já tem as palavras-chave, já conseguiu o material, conseguiu selecionar, né? Vai começar a construção, a elaboração do trabalho ali, né? Interessante sempre a questão do crédito apropriado a todos os autores que a gente usou, né? Porque a questão de reconhecimento na escrita é essa que a gente tem, não incorrer nas questões éticas, né, de plágio. É bastante coisa para fazer, mas é interessante, né, de ter à mão esses materiais. Fechou. A gente agradece a presença de vocês aí até essa hora, né? E, assim, estamos realmente, então, à disposição lá na biblioteca para quando vocês precisarem de algum auxílio, né? Tanto lá naquele assunto que a gente falou da outra vez, que era sobre a pesquisa mesmo, né? Em bases de dados e também na parte de formatação, normalização do trabalho acadêmico. Certo? Obrigada, gente. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.